para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como é bom quando podemos vir a Deus para adorá-lo, reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus que existe, o Salvador, que morreu na cruz para nos perdoar, para aplacar a ira de Deus para conosco. Hoje nós estamos celebrando o batismo de Jesus. Este culto celebra isto. Também é um primeiro culto de 4 cultos gravados em virtude das férias pastorais de Primavera do Leste. E desejamos que todos estejam sendo abençoados pelo Senhor, não vindo à igreja, mas a igreja vindo até os nossos lares, onde nós podemos celebrar a Deus como aquele que nos libertou. Queremos iniciar este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino Te Confesso a Deus, em preparação ao momento de confissão de pecados. Te confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui
Convido todo aquele que está arrependido do seu pecado, que está precisando confessá-lo diante de Deus, que neste momento eleve o seu coração, se aproxime do Senhor para confessar o seu pecado a Deus. Querido e amado Deus, por natureza somos pobres e miseráveis pecadores. Transgredimos a Tua lei por pensamentos, palavras e ações. Quantas vezes preferimos pecar ao invés de seguir a Tua orientação? Precisamos da Tua palavra e da Tua orientação, que nos mostram que Jesus é o nosso Salvador e o nosso substituto, que se encarnou para assumir sobre os seus ombros os nossos pecados. Arrependidos destes nossos erros e pecados, nos aproximamos de Ti e confiantes que Cristo é o nosso Salvador e que os seus méritos e não nossas obras nos perdoam. Por isso, por causa de Cristo te pedimos, tem compaixão de nós, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Todo aquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados e os confessa para Deus, pode ter a certeza do perdão e ter o alívio que somente Deus pode nos dar. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado a todos que estão arrependidos e que confiam em Jesus como seu Salvador, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome, por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para este culto é o salmo de número 29, o qual encontramos assim registrado. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon Ele faz saltar como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Falemos com Deus em oração. Pai dos céus, ao ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi proclamado teu Filho amado e ungido com o Espírito Santo. Faze com que todos os batizados em seu nome sejam fiéis ao seu chamado como teus filhos e herdeiros com ele da vida eterna. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos cantar agora o hino Meu Prazer. Rei dos reis,
leitura do Antigo Testamento encontramos registrada em Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui as palavras da epístola. Vamos cantar agora o hino Pai, por teu Filho Salvador.
leitura do Evangelho para este culto encontramos registrada em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Até aqui as palavras do Evangelho para este culto. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar agora o hino Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, contaremos a sua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, texto onde nós temos relatado o batismo de Jesus, destacando o seguinte tema: com o seu batismo, Cristo nos dá nova vida. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém.
Queridos de Cristo Jesus que nos acompanham neste momento de culto, nesta mensagem gravada, que realmente nós possamos valorizar a palavra do Senhor em nossa vida. Que nós possamos entender toda a obra de Cristo por nós, sabendo da sua busca, do seu amor, do seu perdão e da sua graça. Dependendo do dia que você estiver assistindo esta mensagem, já faz alguns dias que aconteceu a Epifania. Nós estamos vivendo no período da Epifania. E no dia 6 de janeiro, é o dia marcado no nosso calendário, também conhecido como Dia de Reis, onde nós celebramos a Epifania, que é a revelação do Messias aos gentios. Este culto será postado no dia 7 de janeiro, então, ontem nós celebramos a Epifania. Ontem nós comemoramos esta data tão importante. E eu fui buscar algumas palavras de Lutero sobre este texto bíblico de Mateus, capítulo 3, especialmente o versículo 16, que também fazem alusão à Epifania do Senhor. O fato de Cristo ter se revelado aos magos por meio de uma estrela foi sem dúvida uma grande revelação. Mas essa aqui é muito maior. Estes são os verdadeiros três reis: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se fazem presentes por ocasião do batismo de Cristo. Se fosse de sua vontade, essa revelação poderia ter acontecido no deserto ou no templo de Jerusalém, mas tinha de acontecer por ocasião do batismo, para o nosso ensino, para que tenhamos o batismo em alta conta. E uma vez que somos batizados, nos consideramos pessoas que foram transformadas, sim, recriadas em santos. Vejam o que o batismo de Jesus significa para a nossa vida. Primeiro, este é o início do ministério de Cristo. Cristo, ele começa a sua aparição pública para anunciar a mensagem que já vinha sendo anunciada pelos profetas e por João Batista, a mensagem de arrependimento. João Batista, quando vislumbra Jesus em um dos momentos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no texto de hoje ele diz: eu que tenho que ser batizado por ti, não eu te batizar. Mas Jesus diz: assim tem que ser. Deus Pai escolheu isto. E este momento marca quando Jesus é contado entre os pecadores. Jesus se submete a este batismo para carregar os nossos pecados, mesmo ele não tendo do que se arrepender. Mas ele é contado entre os pecadores. Depois que Jesus ressuscita, ele dá um novo batismo. Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o seu batismo, Jesus também mostra a importância do nosso batismo. Porque no batismo de Jesus é manifestada as três pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as palavras de Deus Pai são extremamente importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida no dia a dia. O Pai diz assim: este é o meu Filho querido que me dá muita alegria. Será que nós também temos alegria em Cristo? Será que nós também gostamos e ficamos felizes de ter Jesus em nossa vida? De valorizar o fato de termos esta presença ao nosso redor, nos carregando, nos conduzindo, nos perdoando? Ou muitas vezes achamos que Cristo é um peso, um incômodo? Para Deus Pai, Ele dá muita alegria.
Jesus veio de forma humilde, fato que nós recém celebramos no Natal. E nesta humildade de Cristo, Ele carregou os nossos pecados, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, como nosso substituto. Sim, Jesus entrou em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele foi pregado em nosso lugar. No início desse culto nós cantamos o hino Vim para adorar-te, onde diz: eu nunca vou saber o preço dos meus pecados. Nunca vamos saber. Mas Cristo soube e Cristo fez. Cristo morreu em nosso lugar como nosso substituto para nos dar uma nova vida, uma vida perdoada, uma vida livre, uma vida onde devemos fazer com que a luz de Jesus brilhe para que outras pessoas também possam ouvir as palavras do Salvador Jesus. Palavras estas que nos dão a certeza da vida eterna. Palavras estas que nos guiam para o perdão dos pecados. Palavras estas que nos mostram a verdadeira vida para aqueles que têm o Salvador Jesus no seu convívio. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é explicado da seguinte maneira: uma vez que Jesus é o nosso substituto, não precisamos temer a ira e o castigo de Deus por causa dos nossos pecados. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que preparou as águas batismais para nós. Vejam só, por Cristo ser o nosso substituto, nós não precisamos temer a ira e o castigo de Deus. Deus, Ele é um Pai amoroso, é aquele que estende o seu perdão para nós. Lógico que, mesmo Deus sendo este Pai amoroso, Ele não gosta dos nossos pecados. Ele não gosta quando nós nos afastamos da sua palavra. Não adianta arrumarmos diversos argumentos e desculpas para querer justificar quantas e quantas vezes nós deixamos Deus de lado em nossa vida. Isto não vai mudar o fato de estarmos desprezando o amor de Deus. E quando desprezamos o amor de Deus, também desprezamos a morte de Cristo na cruz. Muitas vezes até chegamos a considerar: será que eu não posso fazer nada para auxiliar na minha salvação? Não, eu não posso. Cristo já fez tudo, Ele foi o meu substituto. Cabe a nós agora vivermos isto, proclamarmos esta mensagem, valorizarmos este sacrifício vicário de Cristo em nosso lugar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só valorizam outras pessoas quando elas partem, quando elas morrem. Aí surgem-se homenagens, vêm diversas palavras bonitas, palavras de agradecimento, mas quando elas estão ao seu redor, muitas vezes são desconsideradas, desvalorizadas. E também assim a mensagem de Cristo. Nós não podemos desconsiderá-la. Ela é de suma importância para a nossa vida. Não podemos chegar no inferno e então dizer como a palavra de Deus seria importante para mim. Deus está nos amando agora, nos possibilitando de vivermos a sua palavra diariamente, de termos a alegria que Deus Pai teve com o seu Filho amado, que veio a este mundo para ser o nosso Salvador. Celebrarmos a Epifania, celebrarmos o batismo de Jesus, é celebrarmos o amor de Deus. E a melhor maneira de celebrarmos isso é compartilharmos a sua palavra, é vivermos esta palavra, é sabermos que nós que somos batizados também somos chamados por Deus para a salvação. Porque no batismo o Espírito Santo age em nosso coração para nos transformar em filhos de Deus.
Quando pequenos, as crianças que são batizadas, é operada no coração delas a fé no Salvador. Um adulto que não foi batizado quando criança e depois é batizado quando adulto e já possui a fé no seu coração, então o batismo sela a salvação no coração deste cristão. Vemos assim que o batismo que Cristo instituiu após a sua ressurreição é uma maneira maravilhosa do amor de Deus chegar à vida das pessoas. E quando Cristo se submete ao batismo de João Batista, ele então está sendo o nosso substituto. Ele está assumindo o nosso lugar. Muitas vezes nós assistimos a partidas esportivas em que um substituto entra e muda a cara do jogo. Assim foi Cristo com a nossa vida. Ele, como o verdadeiro, o perfeito substituto, ele mudou a cara da nossa vida. Porque com ele como nosso substituto na cruz, os nossos pecados foram perdoados. A sua morte aplacou a ira de Deus. Não precisamos mais temer a ira e o castigo de Deus. Cristo já enfrentou isso e venceu. E no texto de João, capítulo 3, versículo 16, nós temos as seguintes palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é considerá-lo como o nosso verdadeiro substituto, é ter a certeza de que a morte de Cristo nos trouxe perdão. A morte de Cristo nos livra da condenação eterna. E isto deve nos encher de alegria, de felicidade, para então nós também proclamarmos esta palavra. Nós anunciarmos para outras pessoas a Jesus, como nós acabamos de cantar, que façamos Cristo brilhar na nossa vida, para que outras pessoas também sejam atingidas pelo amor maravilhoso de Deus, que quer única e exclusivamente que toda pessoa reconheça os seus pecados, creia em Cristo, tenha o perdão e seja salva. Deus quer a salvação de todas as pessoas. Para isso é simples, basta crer em Jesus, basta se arrepender dos seus pecados, não ficar feliz com os seus erros, não ficar querendo viver longe de Deus, muito pelo contrário. Deus quer nos aproximar a Ele para nos perdoar, para vivermos consolados, vivermos felizes, vivermos agradecidos a Ele por todas as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida aqui neste mundo, mas mais agradecidos pela maior bênção que Ele nos dá, que é a certeza da salvação eterna. Que todos nós possamos vivermos a certeza desta salvação e sabermos que quando Cristo foi batizado, quando houve essa manifestação maravilhosa do Deus triuno, as palavras de Deus Pai tão importante: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria, que possam ser estendidas também para o nosso coração e a nossa vida, e que nós sempre tenhamos alegria em Cristo como nosso Salvador. Que Deus nos oriente e nos abençoe para sempre vivermos apegados à sua palavra, que nos enche de alegria aqui neste mundo e irá nos conduzir à eternidade. Amém. Queremos neste momento cantar o hino Graças Dou, agradecendo por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças
esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, do consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e gracioso Deus, nós te agradecemos por enviares teu servo, nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer justiça a todas as nações. Por te revelares como Deus triuno no batismo de nosso Senhor, nós te oferecemos humilde e sincero agradecimento. Confessamos ao Senhor que não temos retidão em nós próprios. Somos gratos porque em nosso batismo nos deste perdão, vida e salvação. Por esquecermos o significado de nosso batismo, perdoa-nos, ó Senhor. Por não correspondermos à altura do nosso chamado como teus filhos e filhas, rogamos pelo teu perdão. Assim como ungiste teu Filho com o Espírito Santo e com poder, ajuda-nos a lembrar que através do nosso batismo recebemos o dom do Espírito Santo. Através do Espírito temos o poder de crer em tua santa palavra e receber o Cristo batizado como nosso Salvador. Concede que todas as pessoas possam ouvir a boa notícia de que em Jesus existe paz. Pedimos isto em nome e por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tudo mais que pesa em nossos corações, queremos colocar agora na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Como já dissemos no início, este é o primeiro culto gravado do período de férias pastorais que ocorrerá neste mês de janeiro. Os cultos serão postados aos sábados às 19 horas no canal do YouTube Julian Carlos Ditchum. Também de segunda a sexta-feira às 7 da manhã serão postadas as mensagens do programa de rádio. Estes são horários de Cuiabá, tá? E depois tanto o culto como estas mensagens dos programas de rádio serão repostadas na página da Céu Concórdia de Primavera do Leste no Facebook. Desejamos que Deus esteja a abençoar-vos, a fortalecer-vos, que Ele sempre esteja a estar presente na vida de cada um de nós com o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Agradecemos aí que nos auxiliaram na gravação deste culto, o André, a Ana e o Felipe, e queremos concluir o nosso culto cantando o hino Te Agradeço. A paz de Cristo a todos. Agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço por me libertar e salvar.